Olá, muito boa tarde. O Sínodo dos Bispos sobre a Família está prestes a terminar em Roma e os trabalhos são acompanhados pelos média, por grupos, comunidades e as famílias em todo o mundo. Daqui a pouco vamos saber como Rita e João Pedro Santos estão a viver estas semanas em que decorre o Sínodo. Antes mostramos notícias da atualidade religiosa. A poucos dias do fim do Sínodo sobre a Família, Francisco apresentou uma reflexão sobre o valor da fidelidade do matrimónio para toda a vida. O Papa levou um alerta para a audiência pública desta quarta-feira ao falar das consequências da perda do valor da fidelidade às promessas nas famílias e na sociedade. Pensiamo ai danni che producono nella civiltà della comunicazione globale l'inflazione di promesse non mantenute in vari campi e l'indulgenza per infedeltà alla parola data e agli impegni presi. Um dia antes da memória litúrgica de São João Paulo II, o Papa da Família, Francisco pediu que o santo polaco interceda pelo Sínodo dos Bispos, que se conclui este domingo. La fedeltà all'amore professato, alle promesse fatte e agli impegni che derivano dalla responsabilità siano la vostra forza. Per l'intercessione di San Giovanni Paolo II preghiamo che il Sinodo dei Vescovi, che sta per concludersi, rinnovi in tutta la Chiesa il senso dell'innegabile valore del matrimonio indissolubile e della famiglia sana, basata sull'amore reciproco dell'uomo e della donna e sulla grazia divina. O novo bispo de Setúbal considera que a Igreja Católica não pode ficar indiferente diante da realidade familiar da atualidade e tem de criar condições de comunhão para diferentes situações. A melhor consequência do Sínodo dos Bispos sobre a Família está na discussão aberta sobre o tema. Para o novo bispo de Setúbal, a Igreja Católica não pode ficar indiferente diante de problemas novos e tem de procurar respostas a situações que são deste tempo. Que, de facto, o Sínodo represente em si mesmo a experiência mais séria de sinodalidade. Isto é, e o facto de o Papa ter já anunciado o primeiro sínodo, que continuou depois da Igreja, de uma reflexão e de uma auscultação da realidade eclesial, até esta segunda parte do sínodo, e já se fala de uma possibilidade de uma terceira. Isso significa que tomar a sério as coisas. Que problemas deste género não se fazem simplesmente com uns discursozinhos e depois o Papa faz uma carta. Pensar com realismo as circunstâncias familiares da atualidade implica ser consequente. As mudanças nos processos de nulidade do matrimónio são um aspecto onde outros se podem juntar, pensados para além da mentalidade europeia. O Papa começou a dar o exemplo, também com a simplificação, por exemplo, da questão dos anulamentos dos matrimónios, etc. Mas isso não é a única questão. Há as questões muito sérias que devem ser postas sobre a mesa, discutidas com liberdade, encontrando soluções que, atenção, não são soluções simplesmente para o nosso mundo, a nossa mentalidade europeia. E é preciso ter em conta que, em termos familiares, as tradições são muito diversas no mundo inteiro. Diversas são também as circunstâncias familiares e, diante de todas, é necessário criar ambientes de comunhão, o que não significa desvalorizar o matrimónio. O princípio do matrimónio, que é único, esse vai continuar, porque é um bem em si. Ninguém acha que um divórcio que é um bem para ninguém. Portanto, é claramente um bem. Mas o facto é que acontece. E não podemos fazer de conta que não. E simplesmente, agora, que tipo de comunhão, como é que se realiza essa comunhão? E aí, também o aspecto da comunhão sacramental, é um aspecto, mas é um aspecto simplesmente, e o Papa está a repetir isso, está constantemente a dizer, a focalizar simplesmente isso, como se fosse esse o grande problema. Não é o grande problema, mas é parte de um problema.
e, como parte de um problema, tem de encontrar respostas consequentes. Se essas pessoas não são excomungadas, então porquê é que estão longe? Mas tem de haver da comunidade um caminho a fazer onde a comunhão também pode ser inserida e deve ser inserida dentro deste contexto. Defende-se a Dom José Ornelas que é uma perspectiva em debate no Sínodo de existir um processo de conversão e depois a possibilidade do acesso à comunhão e à reconciliação. Isso acho que é uma realidade muito possível e muito desejável. Desafios também em debate no Sínodo da Família, que termina este domingo no Vaticano, no mesmo dia em que Dom José Ornelas é ordenado bispo em Setúbal. Dom José Ornelas é o terceiro bispo de Setúbal, uma diocese que o Papa Francisco conhece e onde quer ver um dinamismo missionário que atenda sobretudo a quem está por fora dos templos. O Papa Francisco enviou Dom José Ornelas para a diocese de Setúbal como um missionário, uma região periférica que se vê a partir de Lisboa, do outro lado do Tejo, onde se descobrem grandes desafios. É na periferia das grandes cidades que se situam muitas vezes as grandes possibilidades, mas também os grandes desafios humanitários, económicos, sociais, de todo o género, de integração de pessoas que não vêm para o centro, mas ficam nas periferias. Portanto, quando o Papa fala de ir para as periferias, esta situação periférica que se encontra em todo o lado é uma das situações importantes a ter em conta. Para todos, o novo bispo de Setúbal considera que a Igreja tem de ser casa, ponto de encontro. O Papa fala de uma casa para a humanidade e, portanto, é um ponto de encontro de gente de boa vontade, marcada pela fé em Cristo. Os graus de adesão podem ser vários e a Igreja deve estar aberta, precisamente, a esta diversidade de compreensão, de compromisso. E depois, uma atitude de missão, no sentido não de proselitismo de conquistar gente, mas no sentido de oferecer a todos aquilo que nós pensamos que é importante. Nomeado bispo, após ter percorrido o mundo como superior geral de uma congregação religiosa, os Deonianos, Dom José Ornelas chega a Setúbal a pensar sobretudo naqueles que passam ao lado da proposta católica e permanecem fora das comunidades crentes. E eu pergunto-me sempre, está bem, nós preocupamos-nos com aqueles que estão dentro. Quanto tempo eu dou àqueles que já estão dentro e quanto tempo é que dedico àqueles que estão fora? E isto é a atitude nova que é preciso pensar. Mas que é uma atitude que se propõe à Igreja inteira. As igrejas mais recentes, porque ainda vêm desta atitude missionária, têm isso mais vivo. Nós pensávamos que a missão era só fora, porque os de dentro já estavam cá. Não é esse mais o panorama de hoje e, portanto, também a nossa mentalidade e as nossas estruturas devem mudar nesse sentido. Mudanças que, para Dom José Ornelas, implicam propor uma dimensão religiosa para a vida, onde todos têm um nome, uma dimensão personalizada da fé. Essa experiência personalizada da fé é importante que se encontre na Igreja. Se nós oferecemos só serviços religiosos para quem quer vir, mas onde as pessoas não têm nome e onde as pessoas não têm voz, isso não vai funcionar. Pois tudo é interativo. Mas sempre não é porque descobrimos isto, não é a internet que está descobrindo isso. Essa net, essa teia de relações está na origem do Evangelho, que não foi comunicado pelos grandes meios de comunicação, mas foi comunicado de boca a boca, de atitude em atitude. Em Setúbal, a atitude de quem ajuda, dos que estão atentos aos problemas sociais, mesmo que abundantes, é motivo de entusiasmo para coordenar o dinamismo da Igreja Católica na Diocese. Este é certamente um dos setores onde me parece onde me dá muito gosto estar nesta Diocese. Uma Diocese com sensibilidade, também porque contata com problemas não indiferentes. Problemas de falta de trabalho, problemas de desocupação particularmente juvenil, problemas de falta de meios, que a crise veio acentuar dramaticamente, mas não vemos só problemas. As soluções estão, por exemplo, na atenção de muitos a quem precisa.
O novo bispo conta com mais de 6.000 voluntários e valoriza todas as iniciativas sociais. Aí encontramos uma comunhão de interesses com tanta gente que talvez não é tão assídua à missa, mas que é muito assídua na ajuda que presta aos mais necessitados, e este é o princípio do verdadeiro Evangelho. E é uma das coisas mais simpáticas que vejo na Diocese é precisamente essa sensibilidade, que depois cria parcerias também, e parcerias sem ambiguidade, também com os poderes públicos, seja de que cor for. Dinamismos que encontra noutros setores da catolicidade sadina. Há uma vida eclesial muito ativa, e as pessoas que participam das comunidades são pessoas que se interessam por elas. E isto dá-me uma grande coragem também para que isto sirva de fermento para uma vida também eclesial muito mais intensa. Dom José Ornelas é natural da Ilha da Madeira, onde nasceu em 1954. Após a sua formação na Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, os Deonianos, foi ordenado padre na sua terra natal a 9 de agosto de 1981. Ao estudo e à docência de Ciências Bíblicas na Universidade Católica Portuguesa, seguiram-se responsabilidades de governo nos Deonianos, primeiro em Portugal e depois a nível internacional. Este domingo parte para a outra margem do Tejo, para uma nova missão: ser bispo da Diocese de Setúbal. Em agência.eclésia.pt encontra estas e outras notícias em atualização permanente. Tempo agora para falarmos sobre o sínodo que está a decorrer no Vaticano, com Rita e João Pedro Santos. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia e para partilharem connosco este acompanhamento que fazem do sínodo que decorre em Roma. Vão estando atentos àquilo que vai sendo debatido e ao que chega de Roma? Sim, temos acompanhado. Nós também somos subscritores da atualidade religiosa, onde é um fórum onde discutimos algumas destas informações, e a maior parte das notícias temos acompanhado dessa via. Pelas redes sociais. Exatamente. Onde essas notícias vão sendo publicadas, não é? Além disso, somos também responsáveis da catequese na nossa paróquia, e sendo uma atividade que interfere muito estas questões da família, as crianças que se inscrevem e os pais, e acabamos por ter também esse contacto privilegiado com as famílias e com situações mais complicadas, e, portanto, é importante para nós também estarmos a par do que é que a Igreja pensa e o que é que acha destas questões. Sentem que há alguma distância entre o debate que se faz no Vaticano e depois o realismo do cotidiano das famílias? Não, eu acho que temos procurado estar, e o Papa Francisco tem dito isso, não é? Que quer que não haja tabus nem assuntos que não sejam conversados, e eu acho que temos estado a pôr as cartas na mesa, como se costuma dizer. E acho que se tem procurado falar de tudo. Acho que é importante esta conversa franca sobre os assuntos, e acho que isso tem acontecido. Nós estamos a gravar o programa ainda, enfim, o sínodo está na segunda semana, depois será emitido já na terceira, já quase no fim, em que é emitida esta nossa conversa. Os assuntos, de facto, começam e vão sendo debatidos. Que expectativas têm para pronunciamentos sobre algumas situações familiares onde se procuram novas respostas por parte da Igreja? O que eu acho que é importante é nós estarmos a falar nisso. Às vezes caímos no erro de achar que, por se falar num assunto, ele vai passar a existir. Não é o caso. Existem realidades que são difíceis, que temos que ultrapassar e que tem sido complicado, e não é por nós não falarmos nelas que elas não existem. E eu acho que é importante nós estarmos a discernir e estarmos a falar e a estruturar nesse caminho. Portanto, nós estamos a caminhar. O povo cristão é um povo que caminha na fé, e nós estamos a caminhar na fé todos. Feito. Ia só dizer que estas questões que se costuma falar mais, da questão das pessoas recasadas, nós, na nossa realidade de Igreja, realmente apercebemos que existe muito sofrimento em situações deste género. E como a Rita estava a dizer, eu acho que o importante é conseguirmos conversar sobre isso para as pessoas não se sentirem excluídas ou um sofrimento envergonhado, mas que se sintam à vontade para partilhar precisamente se não
puderem partilhar em igreja, com quem é que vão poder partilhar, não é? No caso da vossa paróquia, em Algueirão, não é? No Patriarcado de Lisboa, tem esses ambientes para o acolhimento de situações familiares ou que vivem o divórcio, ou enfim, etc. Não temos nenhuma resposta clara e em movimento e direcionada especificamente para esses casos. Até porque eu acho que esta questão do SIND é que está a trazer mais... Mas sentem essa urgência? Sim. Há esses casos? Sim. Sim, nós temos uma equipa também já de pastoral familiar, não tínhamos e já criámos uma equipa de pastoral familiar para ajudar também nestes casos, não só as famílias que estão estruturadas, mas também as que se estão a desestruturar. Temos o acompanhamento dos pais das crianças da catequese, que cada vez são mais e que se dirigem a nós, querem fazer o crisma, querem comungar e não podem, portanto temos que saber acompanhá-los e ajudá-los. O que é que se diz nessas ocasiões? Nós normalmente encaminhamos para o prior, damos uma introdução ao prior e é sempre um caso que tem que ser acompanhado, tem que ser muito vigiado. Se for uma família que não estava na igreja e que, entretanto, agora, por via das crianças da catequese, se aproximou, tem um acompanhamento, mas também temos os casos das pessoas que sempre foram na igreja e que, por uma fatalidade, por qualquer coisa, o casamento se desestruturou e, portanto, temos que também ajudar, não é? Agora não deixaste de ser dos nossos. Sentem que este sínodo sobre a família, que marca os média, marca o debate na opinião pública, marca também a vida das comunidades, marca o vosso cotidiano? Sim, sim. Eu penso que sim, porque é o que estávamos a dizer. Acho que as pessoas têm que falar sobre esse assunto. Obriga-nos a nós, cristãos, a pensarmos o que é que temos feito em relação a isso, o que é que podemos fazer melhor. Por exemplo, esta questão da catequese, nós procuramos agora ter uma atenção mais individualizada com as pessoas, estar mais atentos, essencialmente que as pessoas não se sintam postas de lado, que sejam acolhidas. E isso acho que o Papa Francisco também tem dito várias vezes, que as pessoas se sintam acolhidas na Igreja, e a Igreja somos todos nós, não é? Portanto, para serem acolhidas na Igreja tem que ser cada um de nós a conseguir acolhê-las no dia-a-dia, nesses momentos. E há alguns momentos-chave, quando as pessoas vão à procura do sacramento do matrimónio, ou do batismo, ou depois para inscrever os filhos na catequese, são momentos onde há pessoas que passam e que aparecem na Igreja e têm que encontrar uma porta aberta e alguém disponível, principalmente para os ouvir, eu acho. E essa experiência vai acontecendo na vossa paróquia? Vai. Tentando. Temos tentado ir ao encontro das pessoas, saber o nome delas, muitas vezes, que não é uma coisa muito impessoal, tentamos também acompanhar assim. Nós não estávamos muito despertos para esta realidade e há cerca de 2 anos fomos a uma peregrinação a pé a Fátima, de casais, em que o Sr. Padre disse: olha, quem não puder comungar pode vir aqui à frente, vem com os braços em cruz porque eu abençoo na mesma. E nós saímos dessa Eucaristia, que para nós é uma coisa perfeitamente normal, ir comungar, e as pessoas estavam a chorar. E eu acho que foi aí que nos deparámos pela primeira vez com este sofrimento, que é o não poder comungar. E despertou-nos e também tentámos fazer esse acompanhamento. E quando algum pai de uma criança se dirige a nós e nos diz: olha, eu gostava de fazer o crisma, mas eu não sou casada pela Igreja, então o acompanhamento tem logo que ser outro, tem logo que ser diferente. E é isso que nós temos tentado fazer. Acompanhamento, de facto, de histórias pessoais de cada família, de cada caso. O Sínodo procura respostas pastorais para a família nos tempos de hoje. As situações familiares são muito diferentes. Há diferentes tipologias de família e de que forma é que se podem propor respostas pastorais? Mais uma vez, como eu estava a dizer, na catequese encontramos sempre essa questão. É um ponto de enfim, um filtro. Uma montra, por assim dizer, uma amostragem. Nós temos pais, por exemplo, quando vão inscrever os filhos na catequese, que nos avisam logo que a criança só pode ir de 15 em 15 dias. Porque está com a mãe ou está com o pai Só quando está com outra é que pode ir. É que vai. Assim como há, por exemplo, questões de eu quero que o meu filho faça a primeira comunhão, mas o pai não quer, ou o pai não se importa, não faz questão que ele faça, mas também não se opõe. E além disso surge também, e acho que tem surgido também muito, este apoio dos avós. Há muitos avós também presentes e que são chamados a este papel, que aí eu acho que também já existe há muitos anos, não é? Mas este papel do avô que ajuda a caminhar na fé,
E, portanto, também há vários avós que tentam puxar para esse lado para que, no meio das turbulências que existem, que as crianças não ficam esquecidas, não é? Porque eu acho que é o mais importante, nesses casos, que as crianças não fiquem esquecidas e que tenhamos isso em atenção. Será possível manter uma metodologia que existia de ter respostas universais para todas as famílias? Acho difícil. As mesmas respostas? As mesmas por respostas. Por aquilo que estão a mostrar, enfim, do que é uma paróquia em concreto, sim. Terão de ser sempre personalizadas? Sim, cada vez mais. É um esforço muito grande para nós, exige muito de nós, mas cada vez mais temos que personalizar e nós, quando apelamos aos catequistas, também é nesse sentido. Nós pedimos muito aos catequistas, os catequistas é que conhecem a realidade, é que sabem quem são as crianças, sabem quem são os pais. Se houver algum caso muito, muito problemático, também encaminhar para podermos dirigir ao prior, mas não tem que ser uma coisa mais individual, não é nada geral, é impossível. Não, eu gosto muito daquela expressão da família como a igreja doméstica. Eu acho que realmente nós só vamos conseguir ter sucesso se trabalharmos com as famílias. Nós, por exemplo, nos últimos anos também criámos um grupo de catequese à mesma hora das crianças para os pais poderem estar presentes, ir acompanhando e percebendo o que é que os filhos fazem. E eu acho que só vamos conseguir ser bem-sucedidos se todos nós, enquanto família, se formos trabalhando e se formos crescendo em conjunto. E esse caminho, quando acontece, é eficaz, na vossa opinião? Em família. Em família, quando se percorre? Tem sido. Sim, não. Esperemos que continue a ser. Agradeço-vos a partilha que fizeram neste programa e felicidades também para esse trabalho na paróquia onde estão inseridos. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe companhia também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.